Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue com cada um de vocês essa noite. Amém? Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje. Quero agradecer ao pastor André, pastora Loyola. Cheguei aqui, daí que aprendi que é a pastora Loyola. E a pastora Renata pela recepção, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando o que Deus tem feito na minha vida. Para aqueles que não me conhecem, e falando já do meu sobrenome, eu sou o Thiago Niewegłowski. Então, acho que por isso que ele não... Sobrenome polonês, mas nas redes sociais, nos canais, YouTube, etc., eu utilizo só Nieve, para facilitar. Então, aqueles que quiserem me procurar depois, é Thiago Nieve. E eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para cada um de vocês essa noite. Eu sempre digo que as pessoas que vêm numa igreja, elas não vêm por acaso. Deus tem um plano para cada um de vocês essa noite. E eu, ouvindo o tema, visão, e que Deus vai abrir os olhos de vocês, eu tenho plena certeza que esse assunto, finanças, dinheiro, Deus tem algo para abrir a visão de vocês essa noite. Amém? E falando um pouco da minha história, eu trabalho com isso lá no Brasil, vim de Curitiba, então sou curitibano. Para aqueles que são curitibanos, vão sentir o meu sotaque, leite quente. E já estou há 10 anos, mais de 10 anos trabalhando com isso. Finanças pessoais, previdência. E há 10 anos atrás, 11 anos atrás, 12 anos atrás, não lembro especificamente, eu recebi uma proposta para trabalhar numa grande empresa, na diretoria de uma grande empresa. E na época, hoje tenho 33 anos, na época eu tinha 24 anos, 23 anos. E aí eu recebi aquela proposta, falei, Deus, mas eu sou muito jovem. Como é que vai ser, Deus? E essa proposta, uma das obrigatoriedades dessa proposta era, olha, você vai ter que falar em público, você vai ter que dar palestras. Falei, Deus, eu era daqueles que trabalho de escola, não, vai na frente, pode falar. E aí eu comecei a orar a Deus, fiquei muito feliz pela proposta. E aí comecei a orar a Deus, e agora? Eu não passo de um jovem. E Deus me deu uma palavra em Jeremias, que diz, não diga que você é um jovem. Aonde você estiver, eu te enviarei. Aonde você estiver, eu colocarei palavras na tua boca. E eu estarei contigo. E eu recebi aquela palavra na minha vida. Desde então, tenho feito palestras, tenho dado aula em universidades lá em Curitiba. E eu recebo sempre essa palavra. Sempre quando eu vou entrar num púlpito, entrar numa igreja, entrar numa empresa para falar em público, eu falo, Deus, se o Senhor não estiver comigo, que eu não suba naquele lugar. Por isso que eu tenho plena convicção que Deus tem algo para você essa noite. Só que quando eu recebi essa proposta, Deus me deu essa palavra, eu falei, amém, Deus. E há algum tempo, por muito tempo, eu me questionava, Deus, mas por que eu existo? Qual que é o meu propósito? Ei, você tem um propósito. E daí, Deus, e meu propósito? E meu propósito? E quando eu recebi, aconteceu todo esse processo, Deus falou comigo com relação a propósito. Ele falou 3 coisas. Sabe como que você identifica, Tiago, um propósito? Primeiro, você é bom no que você faz. E o ser bom no que você faz não é algo de soberba. Eu sou bom, bater no peito, porque eu sou bom no meu próprio braço, etc. Mas eu não vejo um Deus te criando para um propósito, te criando para algo específico, que Ele quer que você cumpra nessa terra, e não te colocando as habilidades e as competências necessárias para você cumprir aquele propósito. Deus não me passa na cabeça isso. Eu falei, não, Deus, eu tenho essa facilidade, eu tenho esse dom. Ok, então essa é a primeira resposta que você tem que dar para saber se você está dentro do propósito. A segunda pergunta que o Espírito Santo fez para mim, a primeira é, você é bom no que você faz? A segunda é, você ama o que você faz? Porque eu também não vejo um Deus criando alguém por um propósito, seu filho amado, eu vou criar o Tiago para ser médico, mas ele não vai gostar de sangue. Não faz muito sentido, gente.
E desde então, aqueles que me conhecem, que caminham próximo de mim, o quanto eu vibro, o quanto eu estou engajado, o quanto eu amo, que eu faço com excelência, com intensidade o que eu faço. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. E eu respondi, não, eu amo o que eu faço. E a terceira coisa, o Espírito Santo falou comigo. As pessoas reconhecem esse dom em você? E eu comecei a notar, não, a pessoa chega ali, nossa, você tem facilidade com isso, você faz isso, etc. E Deus falou comigo, é aí que eu quero te usar. Eu falei, amém, Deus, aí já estava juntando com o emprego e etc. Eu falei, descobri meu propósito, vou caminhar em cima disso. E aí eu, dentro do meu coração, eu falei, não, porque eu vou ser sal na terra, luz nos lugares. Porque na minha mente, o que eu tinha? Não, Tiago, você vai ser levado para empresas, para universidades. E eu limitei minha visão a isso. E caminhei em cima disso por alguns anos. Só que toda a minha ministração, ou melhor, toda a minha palestra, e até palestras mais técnicas, eu cheguei, Deus, eu quero buscar uma fonte para falar sobre finanças pessoais e dinheiro. Isso em universidades, empresas. E eu descobri que a melhor fonte para falar sobre dinheiro é a palavra de Deus. E eu comecei a ler a palavra de Deus com uma ótica financeira. E a palavra de Deus é riquíssima, gente, riquíssima. A ponto de, em algumas palestras técnicas, eu ministrando e eu falando, eu palestrando, pessoas chegavam até mim no final, ei, Tiago, posso te fazer uma pergunta? E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu, pode. Você é crente? Que igreja que você vai? E eu falei, Deus, é isso que eu vim fazer, e etc. Até receber o primeiro convite para ir para uma igreja. Eu falei, não, Deus. Não, falar em igreja sobre dinheiro? Não. E aí Deus me deu uma outra palavra. Ele falou assim, eu li o texto que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E na hora, quando veio esse texto na minha mente, quando o Espírito Santo falou no meu coração, financeiro, o meu povo perece por falta de conhecimento financeiro. Pessoas estão escravizadas, pessoas estão endividadas, pessoas não sabem manusear, ter gestão financeira, pessoas estão entregando suas vidas ao dinheiro, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, primeiro, que é a raiz de todos os males. E a única maneira de você não servir a Deus, ele fala de um outro senhor, que é o dinheiro. Ele falou, ei, eu quero que você fale para os meus filhos, para a igreja. E eu fico feliz, e feliz de estar aqui hoje, porque o retorno, os testemunhos que eu tenho recebido sobre isso são muito grandes. E eu dou toda a honra, toda a glória a Deus, pelo que Ele tem feito no Brasil, já fui para fora, não é a primeira vez que a gente vem para os Estados Unidos para ministrar em igrejas brasileiras. E a necessidade é a mesma, gente. É no Brasil, é aqui. Os conceitos são os mesmos. Pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E dentro de todo esse meu testemunho, eu tenho um texto que eu gosto muito, que é Lucas 16:11, que diz assim, assim, se não forem dignos de confiança, assim, Lucas 16:11, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E quando eu li esse texto, quando eu estava indo falar em igreja, Deus falou muito comigo em relação a esse texto. Ei, as igrejas estão pedindo avivamento, e as pessoas vão começar a bater na porta da igreja da graça. E aí? E aí o Espírito Santo falou comigo. Ei, se você não é digno de confiança de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, com dinheiro, com o que Deus tem colocado na mão de vocês, de cada um de vocês, seja o salário, o prolabore, o dinheiro que está vindo nas tuas mãos, quem confiará as verdadeiras riquezas para vocês? E para mim, a verdadeira riqueza são vidas. E nós vemos muitas vezes igrejas sendo encolhidas, igrejas não crescendo, por quê? Porque não estão sendo dignas
de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio. Isso, para mim, é bem claro. Gestão financeira. Ah, Deus, eu quero levar pessoas a Jesus. Eu quero formar discípulos. Ei, se você não é digno de confiança em lidar com a riqueza desse mundo, como é que eu vou confiar as verdadeiras riquezas a vocês? E muito passa pela nossa perspectiva em relação ao dinheiro. Perspectiva. Eu gosto muito dessa palavra. Perspectiva. Se eu pego qualquer coisa aqui, cada um vai ter uma perspectiva, um modo de ver. Isso baseado muitas vezes pela nossa educação, pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelas nossas experiências, mas nós temos uma perspectiva acerca de qualquer coisa. Só que muitas vezes, irmãos, a nossa perspectiva não é a perspectiva de Deus. Muitas vezes temos uma certeza acerca de qualquer coisa, mas nem toda certeza é a verdade. E aí, dentro dessa ideia da perspectiva, eu pergunto para vocês hoje, qual é a perspectiva que cada um de vocês hoje tem em relação ao dinheiro? Se eu pegasse essa água e chegasse para vocês hoje, quanto vale essa água? Talvez uns falariam $1, 50 cents, não sei quanto que vale uma água aqui. $1. Tiago, vale $1. Só que se eu fizesse essa mesma pergunta no deserto do Saara, quanto vale essa água? Ah, vale mais. Por quê? Porque aqui nós vemos uma diferença clara entre preço e valor. Preço envolve os custos. É o material, é a água, envolve o lucro da empresa, os custos da empresa, quem fez a água, quem colocou a água dentro dessa garrafinha. E o preço não muda. $1 aqui, $1 em Boston, no Brasil, daí transfere, daí vai para 5, mas tudo bem. Mas é o valor, é o preço daquela água. Agora, o valor é algo intrínseco. Envolve os sentimentos, as emoções, o ambiente que nós estamos vivendo, a circunstância que nós estamos passando. Uma pessoa pode dar a vida por um valor, mas não por um preço. Se eu pegar aqui na minha carteira uma nota de $50, ela tem um preço, $50. E se eu perguntasse para cada um de vocês hoje, quanto vale? Qual é o valor desses $50 para cada um de vocês? O que vocês estão dispostos a fazer para conseguir esse dinheiro? Será que mentir, trapacear, roubar pelo dinheiro? Qual é o valor que cada um tem colocado em relação ao dinheiro? E sabe o que eu aprendi? Que o valor está relacionado à maneira que você recebe o teu dinheiro. A Bíblia conta que os apóstolos, quando as pessoas iam trazer as suas ofertas, as ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos. E meditando em cima desse texto, eu falei, Deus, por que aos pés? E aí comecei a fazer algumas outras referências. Se esse dinheiro, e aí a gente vê claramente que era a forma que os apóstolos deveriam receber esse dinheiro, era nos pés. Porque se eles recebessem nas mãos, eles trabalhariam por dinheiro. O foco deles em relação ao trabalho era ganhar dinheiro. O trabalho que eles iam ter era para ganhar dinheiro. E Deus falou, ei, não receba o teu dinheiro nas tuas mãos. Você não deve trabalhar por dinheiro. Segundo, mas se os apóstolos recebessem na cabeça, as decisões que eles tomariam seriam com relação ao dinheiro. Se eu vou para a esquerda, mas qual que é o meu ganho? Se X, Y, Z. Se eu vou para a direita, e a palavra de Deus fala, não tome decisões pelo dinheiro, não receba o teu dinheiro na cabeça. E se eu recebesse no coração, eles teriam dinheiro como Senhor. E aí eles se corromperiam. Eu, quando li aquele texto de que o rico não passaria pelo fundo, é mais fácil que o camelo passa. Eu olhava, meu Deus, então é melhor ser pobre mesmo. Mas sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando daquele que coloca o coração no dinheiro,
que coloca esperança no dinheiro, que já está corrompido, que está recebendo dinheiro no coração. Como aquele jovem que encontrou Jesus. Ele fala: ei, largue tudo que você tem e vem e me siga. Ei, mas eu já tenho feito de tudo isso. Não, mas larga. Por quê? Porque o coração dele estava ali. Ele recebia a renda dele, recebia o dinheiro no coração. E o que ele falou? Não vou caminhar com Jesus. Eu não consigo largar isso aí. Mas a palavra de Deus fala: receba nos pés. E pés fala de governo. Pés fala de autoridade. Eu estou pisando. O dinheiro é importante? Claro que é importante, porque eu só caminho se eu tiver dinheiro. Mas ele está nos meus pés. Eu tenho controle sobre ele. Ele não me domina. Ele é meu escravo, não é o meu senhor. E quando a gente fala de preço e valor, o verdadeiro valor que cada um deve dar ao dinheiro é esse. Ei, receba nos pés. Haja, administre o teu recurso, mas nos pés. E falando em relação ao dinheiro, e entendendo esse conceito da riqueza, eu falei: Deus, mas então é melhor ser pobre? Como é que... E aí Deus falou comigo. Ele falou: olha, eu não chamei todo mundo para ser rico. Então eu poderia chegar aqui: não, todos vamos ser ricos. Vamos ser ricos. Eu não encontrei nenhum texto falando sobre isso. Se vocês encontrarem, vocês me falam depois, tá? Mas não tem, nem todo mundo foi chamado para ser rico. Agora, a palavra de Deus, eu não entendo também que Deus nos chamou para a miséria. Vida sofrida e assim, assado. Deus nos chamou para nós termos abundância. Só que a abundância muitas vezes está relacionada na nossa cabeça, lembra da perspectiva, a muito dinheiro. O dia que eu tiver isso, isso e isso, em minha casa, em meu carro, em minha renda, aí eu tenho abundância. Aí eu vou ofertar. Aí, Deus, quando você abrir a porta do trabalho, aí, esqueça. A tua confiança está no dinheiro. Porque a abundância está colocada de forma errada. E aqui nós estamos falando de abundância financeira. Óbvio que nós temos outros tipos de abundância. Mas o conceito de abundância é tudo que é superior ao necessário, indispensável. E a gente pode ver em Atos 2,45, que diz o seguinte: eles venderam suas propriedades e os seus bens e distribuíram entre todos, conforme a necessidade de cada um. Nós temos necessidades diferentes. E quando a gente fala em abundância, que é tudo que é superior ao necessário, a abundância para cada um de nós também é diferente. Se nós entendermos que a nossa renda, o nosso dinheiro que nós recebemos todo mês, é uma soma das nossas necessidades e dos nossos desejos, a gente pode entender que o quê? Ter abundância é o quê? Tudo que é superior às necessidades. É a concretização dos nossos desejos. Só que muitas vezes Deus tem realizado os desejos do nosso coração e nós achamos que não temos abundância. E eu vim aqui falar essa noite para vocês. Muitos têm abundância, mas não usufruem da abundância. Olha que interessante esse texto. Provérbios 13, 23. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância. Deus, como isso? Então ele tem abundância? Tem abundância, mas ele é pobre. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância. E daí? Como que ele é pobre, Tiago? Por quê? Porque ele tem abundância, mas ele não usufrui da abundância. Sabe por quê? Porque a abundância requer algumas atitudes. E é isso que eu vim falar aqui essa noite para vocês. Atitudes para que você usufrua da abundância financeira de Deus. A primeira atitude que a abundância requer é planejamento. Lucas 14, 28. Fala: qual de vocês, se não quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula os gastos para ver se tem como acabar? Eu acho que esse é o texto preferido dos engenheiros, né? Mas aí, qual de vocês, em sã consciência, não vai construir um projeto,
algo, uma saída, você não vai parar e calcular e se planejar para ver se tem como acabar. Outro texto fala, Provérbios 21:5, os planos bem elaborados, o que acontece? Levam à abundância. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Ei, gente, na questão financeira, independente se vocês estão aqui na América, independente se vocês estão no Brasil, independente se vocês estão na Índia, os planos bem elaborados, planejamento, levam à abundância. Você quer ter abundância? Tenha planejamento. Conheça as suas finanças. Como as pessoas têm dificuldade disso? Muitas vezes pessoas chegam até mim, Tiago, olha, não sei onde eu gasto. Tá, mas você sabe aonde você gasta? Geralmente a gente sabe só o quê? Quanto entra. Não, eu ganho tanto por semana, é por hora, daí entra. Ah, mas onde você gasta? Ah, não sei. Ei, tem um planejamento. Já adiantando, eu vou falar um pouco mais de planejamento amanhã. Não perco. O pastor, só fazendo um parênteses, disse que a responsabilidade do evento de amanhã estava comigo em relação a hoje. Então, gente, não me abandonem, por favor. Planejamento. Como é difícil as pessoas se planejarem. Quer usufruir da abundância? Primeiro, tenha planejamento. Segundo, trabalho. Provérbios 28:19 diz, o que lavar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosa se fartará de pobreza. As pessoas querem ter abundância sem ter que arregaçar a manga. Ei, vai trabalhar. Tem algumas pessoas que chegam lá, não sei o que eu falo. Ei, arregaça a manga, vai trabalhar. Deus quer te dar abundância, traz o teu trabalho. Está difícil, vou caminhar. Eu sempre brinco que a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la. E é verdade, gente. Trabalho, daí até trabalho dentro da igreja. Gente, vamos começar a chegar mais cedo para colocar. Estou com preguiça hoje. Trabalho, gente. Faça tudo com excelência para Deus. Se você está no teu trabalho, independente do que seja, se é carregar a brita com 40 graus Celsius, se é dentro do escritório, não sei, mas faça com excelência para Deus, com intensidade. Quer usufruir da abundância? Primeiro, tenha planejamento. Segundo, trabalho. Terceiro, contentamento. Hebreus 13:5, parte B, diz, fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Eclesiastes 5:12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Como é difícil as pessoas estarem contentes, gratas. E contentamento é diferente de comodismo. As pessoas às vezes confundem. Você nunca deve se acomodar. Aqui tá bom, minha vidinha, meu pleguinho, não vou estudar, não vou aprender inglês, isso. E aí a pessoa se acomoda. Mas você sempre tem que ter um coração grato, contente. Parar de murmurar, parar de se lamentar. Às vezes a gente encontra isso, provavelmente acontece aqui, ou só no Brasil, isso aqui só acontece no Brasil. Eu encontro pessoas, e aí, irmão, como é que está? Está difícil. O fardo está pesado. Irmão, meu Deus, vai dividir um projeto com esse irmão, ele vai te levar para a ruína. Por quê? Porque aquele peso, está difícil, porque não é fácil, minha vida, só murmura. Tem o hábito da gratidão, do contentamento. Eu costumo dizer que a fila que está atrás de nós é muito maior do que está na frente. Só que o que a gente faz? Olha o irmão ali, o emprego que ele conseguiu. Olha o carro que ele comprou. Só que mal nós sabemos que muitas vezes a grama do vizinho é uma grama artificial. Ei, para de olhar para as coisas dos outros. Esses dias eu ouvi um pastor, um negócio muito interessante. Ele falou, a partir do momento que você começa a desejar algo que Deus não te deu, você perde algo que Deus te deu. Isso aconteceu na vida de Davi, na vida de Adão. Pare de desejar algo que Deus não te deu. Ele deu para o irmão, não deu para você.
Entenda que muitas vezes a gente passa por uma circunstância negativa, e eu já posso imaginar, às vezes a gente fica pensando, Tiago, mas você não sabe o que eu estou passando. É muito fácil para você falar isso, porque eu... peguei alguns aí, né? Mas, irmãos, eu vou contar uma historinha para vocês. Um fazendeiro tinha uma criação de cavalos, e certa feita esse fazendeiro saiu pela fazenda, e uma das tardes, ele olhou lá, num certo lugar da fazenda, ele olhou, um dos cavalos dele tinha caído num buraco na fazenda. Ele chegou naquela situação, olhou o cavalo, não consegue sair sozinho. E aí chamou os amigos, os vizinhos, vamos tirar o cavalo daqui. Olha, não, ele não vai conseguir sair, a gente vai ter que contratar um guindaste para tirar ele. Quanto que vai sair? R$1.000, $1.000. Ele falou, quer saber? Esse cavalo já está meio velho mesmo, não vou gastar $1.000 para tirar esse cavalo daí. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, enterra esse cavalo vivo. Vamos olhar na circunstância do cavalo. Ele já estava no buraco. Aí ele recebe a informação, olha, você vai ser enterrado vivo. Ele poderia ter 2 posicionamentos. O primeiro, sentar, murmurar e se lamentar. Ó céus, ó vida, Deus, o Senhor me desamparou. Cadê o Senhor? Eu já estava no buraco e agora vou ser enterrado vivo. E ó, Deus não me ama. E olha os irmãos, eu vou ser enterrado vivo. Coitadinho de mim. Ele ia ser enterrado vivo. Mas ele tinha um outro posicionamento, que era permanecer em pé. E cada pá de terra que era lançada em cima do cavalo, ele se balançava e a terra caía embaixo dos pés dele. Cada pá de terra que era lançado em cima do cavalo, ele se balançava e a terra caía embaixo dele. O que fez isso? O cavalo saiu do buraco. Irmãos, muitas vezes nós estamos no buraco e nós permanecemos em pé. E a gente não entende muitas vezes essas pás de terra que estão sendo lançadas em cima de nós. Mas entenda que isso não são barreiras, são oportunidades para você sair dessa situação. E aqui eu estou falando especificamente também da questão financeira. Ei, eu não entendo, eu já estou no buraco, eu ainda recebo essas pás de terra. Mas o teu posicionamento, a tua postura com relação a esse problema, a essa circunstância, vai te tirar desse buraco, vai te tirar dessa situação. Agora, o que precisa? Contentamento e gratidão. Abundância requer planejamento, abundância requer trabalho, abundância requer contentamento. A abundância requer tempo. A arte de esperar. Como é difícil. As pessoas querem para ontem. Micro-ondas, pipoquinha, 2 minutos, está pronta. É para hoje. Mas eu costumo brincar, eu antes vou falar do texto aqui, Eclesiastes 3, 1, 2, todo mundo conhece esse texto. Mas tem coisas, gente, que demandam tempo. Você não consegue gerar um bebê engravidando 9 mulheres. Consegue? Não. Entendendo? 9 mulheres, um bebê? Não. Existe um tempo, são 9 meses. Então tem coisas, irmãos, que a gente quer o quê? Já vou semear ali. Deus, esqueceu de mim? Eu lancei a semente. No dia seguinte já quer. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí é a semeadura de Deus. Mas tem coisas que demandam tempo, e a gente tem que ter a arte de esperar. Existe um teste bem legal na internet, que fala que é da Universidade de Stanford, que é o teste do marshmallow. Foi colocado numa sala algumas crianças, individualmente, e eles deram um marshmallow. Olha, está aqui um marshmallow para você. Se você comer esse marshmallow, daqui 15 minutos eu vou voltar, e eu vou ver que você comeu, e eu não vou te dar mais um marshmallow. Ok? Agora, se você esperar, crianças de 7 anos, 8 anos, procure no YouTube, tem esse teste lá, é bem engraçado. Se você conseguir esperar durante esses 15 minutos, quando eu voltar, eu vou te recompensar, eu vou te dar outro marshmallow. E é interessante que as crianças vão, cheiram e comem um pedacinho, etc. E o estudo, o resultado que eles tiveram, que as crianças que conseguiram esperar, tiveram uma tendência de ter mais êxito na vida, melhor desempenho escolar e menor índice de massa corporal. A arte de esperar. Você quer usufruir da abundância? Saiba esperar. Você quer usufruir da abundância? Tenha fidelidade. Seja fiel.
Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é no muito. Como é difícil nós sermos fiel. A gente estava conversando, não sei se ontem ou hoje, do tal do jeitinho brasileiro, o endemoniado jeitinho brasileiro, que quer tudo dar um jeitinho, faz por aqui, e vamos. Lá no Brasil, esses tempos atrás, eu fui no mercado, e eu tenho a mania de sair do mercado e vendo o que eu comprei, está tudo certo, etc. E eu cheguei no carro, peguei aquela listinha, ei, não cobraram aqui um produto que eu tinha comprado, nem lembro o que era. Eu peguei, larguei as compras lá e voltei para o caixa. Moça, olha, você não me cobrou aqui. Eu parecia um extraterrestre. Não, moço, mas o que você... Não, moço, eu vim aqui pagar, que você não me cobrou. Isso não devia ser natural. Ser fiel no pouco. Mas o que nós queremos? O quê? A gente quer tudo ganhar vantagem. Peguei um troco errado. Peguei... aí eu vou dar um jeitinho aqui na minha imigração. Aqui, por aqui, e vai por ali. Ei, irmão, seja fiel no pouco, que Deus vai te dar muito. Às vezes a gente vê aqueles livros, né? O que você faria se você ganhasse $1 milhão, não tem? E eu vim aqui essa noite para falar para vocês, não interessa o que você faria se você ganhasse, se você tivesse $1 milhão, mas o que você está fazendo com os $10 que você tem. Seja fiel no pouco, que eu te darei muito, diz o Senhor. Marcos 25:21 fala: muito bem, servo bom e fiel, disse o Senhor. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Essa versão eu acho fantástica. Negociando com pouco dinheiro. Você foi fiel, o dinheiro que eu te dei. E por isso, vou pôr você para negociar com muito. Seja fiel nas pequenas coisas. O que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos? Temos sido fiéis nesses recursos? Hein? Quer usufruir da abundância? Planejamento, trabalho, contentamento, espera, tem tempo, seja fiel e, por último, tenha proatividade. Falei um pouco de trabalho por excelência, porque Provérbios 6:11 fala: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, até me encostar, eu vou dormir só mais um pouquinho. Quem nunca falou essa frase, né? Só mais um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, porque eu mereço. Não, eu mereço, eu que falei. Tá? Mas enquanto ele dorme, lembra a minha frase da pobreza? Enquanto o preguiçoso dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E aqui a pobreza, gente, ladrão armado. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado por um ladrão armado. Mesmo no Brasil, tá? Nunca, graças a Deus. Mas você é pego de surpresa, né? Ou você se preparar amanhã, você é assaltado por um ladrão armado. É assim. Não, você está andando... A pobreza o atacará como um ladrão armado se você for preguiçoso no que você faz. Cuidado com a procrastinação. Vou deixar para amanhã. Aí o pastor chega, pastor, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Empurrando com a barriga, sabe? Cuidado, comece hoje. Comece pequeno, mas comece já. Tenha proatividade. Quer ter abundância? Planejamento, trabalho, contentamento, proatividade, tempo e fidelidade. Essas são as chaves para que você usufrua da abundância. Porque muitas vezes você já está colhendo em abundância, mas não está usufruindo por não ter essas atividades na tua vida. Seja sábio, coloque em prática. Já concluindo, até se quiser já subir o Paulo para tocar o último louvor. Seja sábio. A diferença de um sábio, gente, é aquele que o sábio ouve e pratica.
Porque todas as nossas ações são consequências, são os resultados que nós colhemos, são resultados das palavras. O que nós estamos ouvindo? Porque as palavras geram um pensamento, independente de qual pensamento seja, esse pensamento gera uma ação, e essa ação vai gerar o resultado. Todos estão aqui, estão recebendo palavras. Palavra. Todos estão pensando sobre isso. Estou pensando. Todos vão ter uma ação. Seja uma ação de, ei, eu vou agir agora dessa maneira. Eu vou trabalhar com excelência. Eu vou ser contente, grato a Deus com o que eu tenho. Eu vou trabalhar com empenho, com dedicação. Eu vou começar a me planejar. Ou tem pessoas que podem ter uma ação de, legal, bacana, mas não é bem assim. Os resultados que nós colhemos são consequências das nossas palavras, das palavras que são lançadas na sua mente. O resultado que você vai colher vai ser reflexo do que você plantar. Se você quer colher arroz lá na frente, você vai plantar feijão? Você vai plantar arroz. Não é verdade? Sejam sábios. Palavras foram lançadas hoje. Sementes foram liberadas na vida de vocês. Direto do trono de Deus. Seja sábio. Escuta essas palavras. Coloque-las no teu coração. E pratique. Eu tenho testemunho de pessoas que chegaram e, olha, eu vou praticar, mas vou ver o que vai dar. Experimente. Porque não são as minhas palavras. É a palavra de Deus. Tente experimentar, tente caminhar de forma diferente. Em cima desses princípios de planejamento, trabalho, contentamento, proatividade, entendendo do tempo e a fidelidade. As nossas ações no presente refletem o que teremos no futuro. Por fim, certa feita um irmão chegou num pastor e ele falou: irmão, estou orando para aquela bênção. Já há alguns meses, aí o irmão chegou e falou o seguinte, o pastor chegou para o irmão e falou o seguinte: irmão, você deve orar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de você. O que Deus espera é que você comece a dar passos diferentes, muitas vezes, do que nós temos dado. Porque muitas vezes temos uma perspectiva e nós temos que mudar a nossa mente. Mudar essa perspectiva, que essa perspectiva pode estar errada, e caminhar de forma diferente.